comecei a trabalhar ali no segundo trimestre de 2004 e eu vi uma UNA integrada. E não estou fazendo o mundo cor-de-rosa, não. 1000 complexidades, 1000 dificuldades, 1000 coisas, mas assim, era impressionante. Uma UNA, espírito JK, espírito Padre Magela, 50 anos em 5. Vamos construir, vamos entrar em várias áreas do conhecimento. Uma UNA, né, que conversava entre si, que tinha deixado de ser lida, que não era mais uma instituição de uma única pessoa, e mais, de uma UNA que tinha quebrado o pilar fundamental, que era da especialização. A partir do momento que ela resolve entrar nas áreas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento. E aí o que sempre me remete, Átila, Carol, Débora, Cicarine, assim, eu fico pensando, ali foi um case de fato. E a minha pergunta, Átila, é como reconhecer as complexidades, as dificuldades, as perdas de talentos que tivemos, de pessoas que não se ajustaram, tudo isso ocorreu. Mas como essa transição foi feita de uma forma tão acelerada e tão construída, de tal forma que em 2004, 2005, já era uma outra UNA verdadeiramente. Qual que é a razão disso aí? Como é que esse processo foi tão exitoso, né? E aí, para mim, gente, né, e aí resgatando um pouquinho o que foi falado antes, eu acho que tem 3 coisas, né? Eu acho que tem uma questão, é que a construção da narrativa dessa mudança, gente, né? E a palavra narrativa nem existia na época, ela foi extraordinária e deu para começar a sentir, né, a seriedade do grupo. Segundo, como que, olha só, essa história da especialização, como é que nós vamos construir nessa história da discovery? E aí surgiu aquela coisa óbvia que era fundamental. Como é que na sociedade do conhecimento, o conhecimento cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais transdisciplinar, como é que você teria que integrar as áreas do conhecimento e todas essas coisas desse tipo. Então, como é que a construção em si foi extraordinária, né? O segundo ponto, gente, que é o que explica para mim, mas que é o que explica para mim, isso eu falo com orgulho e emoção. Desculpa, gente, mas eu nunca vi um conjunto de pessoas como aquele grupo que chegou e que caiu ali naquela UNA e que eu vivenciei ali em 2004, 2005, 2006 e que, se você para pensar, eram 3 avenidas totalmente diferentes desse grupo. Então, a primeira avenida de pessoas era extraordinária. Teve uma segunda avenida, gente, que é o que o Átila falou, que ela poderia ser resumida na figura do Padre Magela, por tudo isso que a gente falou. Agora, não era só porque veio, né, o Padre Magela e o Riva, no momento em que ele estava muito envolvido com a questão da inovação, de pensar e repensar a instituição de ensino. A chegada do Wagner Saleme, que foi muito importante. O Wagner, gente, por aquele jeito capial dele, a gente não pode esquecer. O Wagner é o pró-reitor que mais tempo permaneceu na reitoria da história da UFMG. Então era uma pessoa que dentro do meio acadêmico também encerrava muita credibilidade. Então o Wagner, o Riva, o Padre Magela, era uma segunda avenida que eu chamo ali dos mineiros. E tinha uma terceira avenida, gente, né, que a gente não pode esquecer, que eu vou chamar aqui, na falta de um melhor nome, dos uneiros. Esta avenida, gente, e aí a loucura, a capacidade hoje da Ânima de botar lupa e identificar as pessoas. Naquela loucura, naqueles anos ali, Átila, que vocês trabalhavam 48 horas por dia, identificou-se João Batista, né, com a competência do jurídico. Identificou-se Bete Andrade, gente, que já conhecia cada tijolinho daquela instituição. Bete Ferraz, a secretária das secretárias. Inês Barreto, focando e tentando trabalhar a questão do acadêmico. Daniel Braga, ensaiando o duplo papel de professor e querendo entrar na gestão. Depois, com a chegada, um pouquinho depois, do Cris Assis.
E eu queria falar também, que eu acho que é importante, só esse capítulo de 2003, 4, 5, eu, que estava em outro lugar, eu olhava para a UNA, né, enquanto gestora, mantenedora de uma instituição de ensino, eu olhava para a UNA e falava assim, que escola é essa? Que faculdade é essa? Né? Que inovação, sempre gerou tendências. Né? A Unatec, quando foi criada a Unatec, o número de alunos que arrebentou, criou-se o tecnólogo numa importância no Brasil que não existia. Né? E aproveitou-se aquele momento, aquele mercado. Então, eu que estava de fora, eu olhava e falava assim, gente, mas que instituição maravilhosa, no sentido de, assim, eu quero me inspirar. Né, no que eles estão desenvolvendo nessa instituição, e conhecia a UNA de antes, nesse lugar da qualidade, mas muito do gerencial. Eu tinha vários colegas, né, eu estudei aqui em Belo Horizonte, eu sou do interior, mas estudei aqui em BH, então vários dos meus amigos vieram para a UNA para fazer administração, relações internacionais, etc. Então tinha aquela coisa. E aí veio, de repente, uma expansão da UNA. Então eu queria só completar, Ricardo, que tudo que vocês viram de dentro era totalmente refletido por fora, e eu nem estava em Belo Horizonte, no mercado de Belo Horizonte, eu estava no mercado interior. E eu já via aquela referência de várias questões que eram importantes para mim enquanto tomada de decisão, de inovação, de expansão, de olhar e abrir o portfólio de curso, de olhar para a qualidade e ver como que a gente pode realmente crescer esse momento, enfim. A UNA tem uma característica empreendedora e visionária e ousada, e ela deve muito isso à história do Honório Tomelin. Que, em que pese no passado recente dela, sim, essa questão da gestão do Honório levou ela a uma crise, mas a história e a pegada que ele trouxe para não foi de inovação, foi de empreendedorismo. Ele sempre foi um cara muito ousado, muito inovador. Então, acho que a UNA tem que registrar essa característica de ousadia e de inovação que o Honório imprimiu a ela ao longo da sua fundação. E veja bem, cara, a UNA sempre teve esse caráter empreendedor, a UNA nunca recusou o desafio, e ela, isso que vocês estão falando de pegada, a UNA é a marca da pegada, né? A UNA ela não tinha um lugar, ela vivia de aluguel, lá nos anos 70, 60, sei lá quando, e de repente, olha só a visão do Honório, né? Apareceu a oportunidade, já começava a dar aulas aqui na Igreja de Luz, a oportunidade de comprar o casarão. Ele cotizou com alunos e professores, ou seja, olha só, cotizou com alunos e professores, e daí que surgiram diversos dos sócios de 2003, que é a época. Então, o caráter, daí eu queria só fazer essa pegada, Ricardo, porque essa marca da UNA ter cotizado o casarão entre alunos e professores mostra as duas coisas. Mostra, o amor das pessoas, dos alunos e professores pela UNA, pela instituição, e mostra o viés empreendedor. Essas duas coisas, paixão pela UNA, empreendedorismo, eu acho que são marcas que são assim, muito fortes na história da UNA, e elas nascem, elas nascem junto com a UNA, elas marcam. Na UNA, na verdade, elas não nascem junto com ela, elas parem a UNA. A paixão pela UNA e o empreendedorismo fazem isso tudo crescer. E o símbolo maior para mim é esse episódio de alunos e professores se cotizarem para comprar o casarão. Você olhando em perspectiva, né, Atis, assim, essa ideia de uma business school, naquele momento, nos anos 70, 80, gente, era uma leitura muito avançada para a época, mas muito profundamente impressionante como é que teve esse conceito, claro, e como é que ele reuniu um conjunto de talentos extraordinários. E aí eu que devolvo a palavra para você, porque eu puxei isso para falar assim, a paixão das pessoas pela UNA, e nesse conjunto, nessa história, que surgem na vida da UNA pessoas assim que são absolutamente fantásticas na sua história. Né? Como o Zé de Mello. Nós temos que registrar o professor João Gomes. Nós temos que registrar alguém que está conosco até hoje e que é
Eu não tenho outra definição, é um fofo, que é o professor Afonso Raso. O professor Afonso Raso, para mim, ele é... Homenageamos ele agora. Ele ganhou uma homenagem agora, ele está com a gente, ele tem o crachá número 4. É isso aí, cara. Número 4.